Agora nós vamos conhecer o cubismo. O cubismo surge em 1907, inicialmente como um movimento estético parisiense, mas acabou se popularizando por toda a Europa e também pelas Américas. A estética rompeu com uma das características mais tradicionais da pintura, o uso da perspectiva plana. Nesse quadro, a gente vai comentar as principais características do movimento. Mas um ponto de referência importante para você guardar é o próprio nome do movimento de vanguarda, cubismo. Lembra das formas geométricas, a simplificação em formas geométricas. Aliás, essa é uma anedota, né, de onde surge um nome. O pintor Henri Matisse, ele viu pela primeira vez um quadro do Braque, em que o Braque estava representando ali casas, pessoas, árvores, por esquemas geométricos. Ele, de maneira jocosa, né, em forma de deboche, ele falou, pô, isso aí é cubista. Então ele falou, um monte de cubinhos, né? Então, essa é a grande sacada da proposta do movimento. Então, primeiro, simultaneísmo, que é a representação de um mesmo objeto, de uma mesma realidade, por várias perspectivas, por vários pontos de vista ao mesmo tempo. Depois, decomposição visual dos objetos. Então eu vou simplificar, eu vou abstrair aquilo que não é essencial. E como que eu vou reduzir ao mínimo? Aí entra a geometrização. Eu vou reduzir a paisagem, os objetos, a recortes geométricos mínimos. Então, na forma de cubos, de volumes, de planos. E também vou usar a linguagem metonímica. Eu não preciso apresentar o objeto, a paisagem em sua totalidade. Eu vou apresentar uma parte e o espectador depreende o todo. Então é muito famoso a sequência que o Picasso, por exemplo, vai pintar, e o próprio Braque, de violinos, de violões, em que ele apenas te evoca o objeto, te apontando, te representando um pedaço, um fragmento distintivo do violão, do violino. É muito bacana que a gente só precisa realmente da parte para depreender o todo. O que nós vamos ver nessa cena, no primeiro Matrix de 1999, é o emprego da técnica do simultaneísmo. Vamos observar. Trinity! Help! Only human. Dodge this. O que nós vemos espetacularmente nessa cena é que a ação narrativa nós conseguimos acompanhar por todos os 360 graus ao mesmo tempo. Essa técnica ela já foi pensada pelo Paul Cézanne no final do século XIX. Não por acaso, no enterro de Cézanne, Picasso ele disse, sem a menor sombra de dúvida, de que Cézanne foi seu grande mestre. Agora vamos conhecer a obra de Pablo Picasso.
Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, de 1907. Essa tela é a grande precursora do movimento cubista. Picasso pintou essa tela quando ele tinha 25 anos. A gente está na recepção de um bordel, onde um grupo de moças entediadas se espreguiçam de cabelos soltos enquanto esperam os clientes. Agora, a grande inovação dessa tela é romper com algumas convenções. A mulher de pé à esquerda ergue uma pesada cortina, enquanto a oposta parece que está entrando como o vento no espaço em forma de tenda. Sobre um banquinho, no canto inferior direito, uma mulher nua está sentada com as pernas descaradamente abertas. As duas figuras centrais, aparentemente verticais, estão na realidade reclinadas com os braços atrás da cabeça, com um lenço branco cobrindo as suas pernas. Para a época, foi revolucionário, foi surpreendente essa fusão de dois pontos de vista. Desde o Renascimento, a perspectiva ela vinha se baseando na posição fixa do espectador, de um único olhar, que reproduzia o lugar em que o pintor armara seu cavalete. Aqui, porém, estamos de pé sobre o chão do bordel e também pairando perto do teto. Como assim, Marquinho? Quando você observa assim, você está de frente para as moças dentro desse recinto do bordel. Perspectiva 1, de frente. Mas, ao mesmo tempo, a mesa com a toalha e as frutas, nós estamos vendo de cima. Então, ao mesmo tempo, o Picasso ele nos colocou duas perspectivas simultâneas. Simultaneísmo. Nesta tela, Picasso nos mostra de forma radical duas perspectivas ao mesmo tempo de uma mesma cena. Desse modo, ele rompeu radicalmente com a perspectiva linear que dominava desde o Renascimento na história da pintura. Além disso, a gente observa em três dessas moças um rosto deformado, um rosto muito diferente. Isso é uma citação. Picasso está citando Máscaras Africanas. É uma citação metalinguística. A inspiração para ele abandonar aquela representatividade figurativa de modo realista foi a simplificação geométrica, a abstração da arte africana. É a partir dessa série de pinturas que Pablo Picasso faz na Espanha em 1909 que o cubismo se consolida. O cubismo ele diz mais respeito ao reconhecimento da natureza bidimensional da tela. Não tem a premissa, de maneira categórica, de tentar recriar a ilusão das três dimensões. Nesse caso, a paisagem ela é simplificada a elementos mínimos geométricos. E a gente vê que a cena ela é vista ao mesmo tempo por vários ângulos, por várias perspectivas ao mesmo tempo. Nessa outra tela da série de Ebro, Casas sobre a Colina, nós vemos as duas técnicas, a simplificação geométrica da paisagem e o simultaneísmo, ou seja, várias perspectivas, vários ângulos desse conjunto de casas sendo mostrados na tela ao mesmo tempo.
Muitos imaginavam que as telas do Picasso tinham sido produzidas a partir da imaginação do artista. Qual não foi a surpresa quando se conheceu as fotos dessa estadia do Picasso lá na Espanha e percebeu-se o rigor de observação da paisagem, a desconstrução formal e a recriação artística que o Picasso produziu. Aí o impacto da técnica cubista foi avassalador. Nessa tela Menina com Bandolim, de 1910, Picasso continua com a técnica da geometrização, simplifica o elemento humano e o objeto a traços mínimos e explora a dimensão do relevo. O cubismo pode ser dividido em duas tendências ou duas fases: o cubismo analítico, de 1909, e o cubismo sintético, de 1911. Vamos ver o mesmo motivo sendo explorado por duas técnicas diferentes: escultura, guitarra, de 1912, pintura e colagem, guitarra, de 1913. Nessa tela Mulher no Espelho, nós vamos observar algumas técnicas cubistas sendo aplicadas. Primeiro, a geometrização da cena. Segundo, o simultaneísmo da representação da mulher em frente ao espelho e o seu reflexo distorcido dentro do espelho. Observe que é uma jovem moça grávida, mas que tem uma autoimagem completamente distorcida no espelho. E em terceiro lugar, o simultaneísmo de nós olharmos a figura da mulher por duas perspectivas ao mesmo tempo. Perspectiva 1, de frente. Perspectiva 2, de perfil, de lado. Portanto, o simultaneísmo, duas perspectivas de uma mesma realidade sendo mostradas ao mesmo tempo. Nesse retrato de Jaqueline, vamos ver novamente a técnica do simultaneísmo. Perspectiva 1, de frente. Perspectiva 2, de perfil. Aqui uma das obras mais importantes do Pablo Picasso, Guernica, de 1937. É um painel de quase 8 metros de comprimento e é uma declaração de guerra contra a guerra e um grande manifesto contra a violência. Essa tela foi inspirada num bombardeio que aconteceu no dia 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, contra a cidade basca de Guernica, a cidade mais antiga do País Basco e um centro de tradição cultural. O bombardeio aéreo foi levado a cabo por caças alemães a pedido do ditador Franco ao chanceler alemão Adolf Hitler. E ele usou esse episódio para testar o poderio da sua Luftwaffe, a sua força aérea alemã. Em 1º de maio, Picasso ele esboça a primeira ideia da obra e em junho, quando a concepção da cena já está quase terminada, ele vai declarar: a Guerra da Espanha é a batalha da reação contra o povo, contra a liberdade. Toda a minha vida foi uma luta contínua contra a reação e contra a morte da arte. Na pintura em que estou trabalhando nesse momento e que se chamará Guernica,
e em todas as minhas obras recentes, exprimo claramente o meu ódio pela casta militar, que mergulhou a Espanha em um oceano de dor e de morte. Aliás, conta a história que um oficial alemão perguntou para o Picasso, né, se ele que era o autor de Guernica. E aí o Picasso respondeu: não, foram vocês que o fizeram. Guernica teve várias releituras no decorrer da sua história. Mas a releitura mais recente que me chamou bastante atenção foi essa de 2015, Guernica do Egeu, do cartunista búlgaro Jovcho Savov, que está denunciando para a gente uma crise humanitária. O diálogo intertextual que esse cartunista faz com o Picasso é para denunciar o drama humanitário dos refugiados sírios tentando atravessar o Mediterrâneo. E contrastando com o desespero dessas figuras no bote, o transatlântico de turismo ao fundo. Aquilo que nós chamamos hoje de cubismo surgiu primeiramente na pintura. Conta-se no mundo da arte que quando Braque submeteu algumas das suas obras da série cubista à consideração do Salão de Outono na França, o comitê de seleção primeiro rejeitou as pinturas dele e depois ridicularizou. Henri Matisse, que a gente conheceu, né, do primitivismo, da pintura do fauvismo, ele era um dos jurados desse Salão de Outono. E quando ele viu a obra do Braque, ele disse de maneira debochada: Braque acaba de mandar uma pintura feita de cubinhos. Agora eu vou fazer uma parte aqui, né? Claro que quando a gente fala do mundo da arte, como em muitas áreas da produção humana, é um meio cheio de vaidades e cheio de contradições. Aqui eu vou fazer um comentário moral. O comentário que o Matisse fez foi para um crítico de arte chamado Louis Vauchelli, um homem que, quando o próprio Matisse estava no início da carreira dele, ele fez um comentário crítico bastante desdenhoso, cunhando a pintura do Matisse de fauve, o que em francês quer dizer selvagem. Então, desqualificando o trabalho do Matisse. Agora, olha como é a natureza humana, né? O Matisse, que passou por uma situação de humilhação, uma situação de desrespeito, quando ele se vê na condição de crítico de um comitê de seleção de uma exposição, ele próprio acaba tendo uma atitude censurável. Mas vamos lá, né? Como tantas vezes acontece nesse tipo de situação, foi o bastante. O nome colou, nasceu o cubismo. E o Georges Braque, ao lado do Pablo Picasso, pela qualidade incontestável da sua arte, ficou consagrado como o grande nome da arte cubista. Agora vamos conhecer um pouco da obra de Georges Braque. Outro representante importante do cubismo é Juan Gris. A literatura cubista. Eu trago para a aula dois exemplos, um do escritor alemão Hermann Hesse e um outro do poeta brasileiro Oswald de Andrade. Na literatura, o cubismo também retratou a fragmentação e a geometrização da realidade por meio da linguagem.
As palavras são soltas e dispostas no papel com o objetivo de criar uma imagem. Outra técnica muito comum nas narrativas é o uso de duas ou mais perspectivas narrativas, ou seja, dois ou mais pontos de vista sendo mostrados na mesma obra, na mesma narração. Mas como características gerais da literatura cubista, nós temos o ilogismo. Nos textos, o pensamento ele não segue a lógica racional tradicional, ele surge entre o consciente e o inconsciente do autor. Linguagem caótica, as palavras são soltas e dispostas de forma aleatória ou simultânea. Tempo presente, tudo no cotidiano moderno passa a ser tema para poesia, paisagens, visões exóticas, viagens, cenas banais do cotidiano. Simultaneísmo, sobreposição de assuntos, espaços e tempos diferentes e predomínio da linguagem nominal. Humor. Humor e ironia nas imagens e na disposição gráfica das palavras. Hermann Hesse é um escritor alemão que se naturalizou suíço. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1946 e ele é muito famoso por conta de um romance chamado Siddhartha. O Lobo da Estepe, Hermann Hesse escreve em 1927 e vai contar a história de Harry Heller, que é uma espécie de alter ego do próprio Hermann Hesse, que é uma personagem que está vivendo a crise dos 50 anos. E ele acaba se isolando do geral da sociedade em meio a leituras de Goethe e em meio às partituras de Mozart. É um romance experimental que vai mostrar a influência das leituras da psicanálise na literatura do Hermann Hesse. Vai mostrar que a personalidade humana não é monolítica e nem unívoca, mas que é fragmentada, é multifacetada. E nessa cena que a gente vai ver, o Harry Heller, ele se vê num espelho, num jogo de espelhos. Tem um espelho na frente, um atrás, e esses espelhos eles fazem um jogo e multiplicam as imagens refletidas. É um romance muito bacana porque a história do Harry Heller vai ser contada por 3 narradores, por 3 perspectivas diferentes. Uma é ele próprio e outras 2 de personagens que conviveram com ele. Vamos à cena. E vi, durante um brevíssimo instante, o Harry que eu conhecia, mas com uma fisionomia inusitada, de bom humor, luminosa e sorridente. Mal o reconheci, porém, desfez-se em pedaços, dele saltando uma segunda figura, uma terceira, e logo 10 ou 20, e todo o espelho gigantesco estava cheio de Harrys e de fragmentos de Harrys, infinitos Harrys, cada um dos quais eu olhava e reconhecia em um momento instantâneo como um relâmpago. Alguns daqueles Harrys eram tão velhos quanto eu, outros muito mais, alguns velhíssimos, outros muito jovens, rapazes, meninos, crianças de escola, garotos, molecotes, Harrys de 50 e de 20 anos, corriam e saltavam uns atrás dos outros, de 30 e de 5 anos, sérios e divertidos, dignos e cômicos, bem vestidos e esfarrapados, e também completamente despidos. E todos eram eu mesmo. E cada qual era visto e reconhecido por mim, e logo desaparecia com a velocidade do raio. Corriam em todas as direções, para a direita, à esquerda, para o fundo do espelho, e até saíam dele. Aqui o que nós temos é a técnica cubista aplicada à interpretação da personalidade humana. Uma única personalidade sendo mostrada
por múltiplas perspectivas simultaneamente. Ou seja, a personalidade humana não é algo unívoco, mas é multifacetado, é fragmentário. E todos eram eu mesmo, e cada qual era visto e reconhecido por mim, e logo desaparecia com a velocidade do raio. Corriam em todas as direções. Queridos alunas e alunos, aqui nós terminamos a segunda parte da nossa aula das vanguardas artísticas europeias. Até o nosso próximo encontro.